Beleza, pessoal? Então, vamos começar a segunda aula do nosso curso de qualidade de software, tá? A ideia Certo. é introduzir os conceitos para estar permitindo entrar no mercado de TI, tá bom? Beleza. Ok. Então, na última aula, a gente Shooter. conversou um pouco sobre como funciona o desenvolvimento de software, quais são as fases do desenvolvimento de software, os papéis que tem dentro de um time, as principais metodologias. E hoje a gente vai focar um pouco mais na área de qualidade, tá? No papel de QA. Mas antes de focar no papel de QA, vamos falar um pouco sobre os papéis que tem dentro de um time, tá bom? Então, para vocês verem aqui, normalmente um time, uma squad, uma equipe de TI é composta por essas pessoas, tá? Somente uma squad, falando no contexto ágil. Ela é constituída pelo Product Owner, tá? Que vai ser normalmente o dono do produto, ou seja, ele é um representante da área de negócio dentro da squad, então ele vai ajudar as pessoas a entenderem o que ele está se esperando do software, né? O que a área usuária espera do software. A gente vai ter o front-end developer, né? Que é o desenvolvedor de front, tipo o Will aí, o tio Will é desenvolvedor de front, né? De Angular. Não, não é de Angular. Já fui de back também, mas hoje é de front. Né? O tio Will é full stack, né? É frente e trás. Então, aqui a gente tem os papéis separados, né? Mas tem equipes também que os papéis são juntos, depende. Mas aqui a gente tem o front-end, a gente tem o back-end também desse lado, né? Que vai desenvolver as APIs. A gente tem o design, que a gente falou que vai preparar as telas, vai ver como que é o formato do sistema. E a gente vai ter o tester, né? Que é o cara que vai ser responsável pela qualidade do time. Então, aqui o tester, vocês podem ver, ele está até no meio desse pessoal todo, porque a figura do QA dentro de uma squad, ainda mais no contexto ágil, ela é muito importante, tá? Ela vai ajudar todos os outros papéis. O QA, ele é responsável pela qualidade do time. Então, ele vai atuar junto com o Product Owner, auxiliando ele no design do que ele precisa. Ele vai atuar junto com o front-end, ajudando ele a entender melhor o que ele vai desenvolver e ele desenvolver com uma maior qualidade. Ele vai atuar junto com o back-end também, ajudando o back-end a entender o que ele precisa desenvolver e realizando também os testes de back-end. Ele vai atuar também com o design, também entendendo como vai ser o design naquela tela e ajudando que isso seja feito da melhor forma, com qualidade. Então, o tester, ele vai ser o cara que vai agregar todo mundo, né? Ele é como se fosse o seu Madruga na Vila do Chaves. Ele, ele agrega todo mundo, ele tem ligação com todo mundo da equipe. Tá bom? Show de bola. Ok. Agora vamos falar um pouco sobre o fluxo de desenvolvimento, tá? Como funciona o fluxo de desenvolvimento, de uma forma um pouco mais detalhada, e como funciona as fases de qualidade, tá? Aqui eu estou abordando de uma forma macro. Essas atividades, elas são um pouco mais detalhadas, depois a gente vai entrar nisso mais para frente, tá? E aqui eu estou atuando num modelo misto. Eu não decidi focar nem no ágil, nem nas metodologias tradicionais, tá? Eu estou falando de algo que pode ser utilizado para os dois modelos. Depois a gente vai focar um pouco mais na metodologia ágil e falar mais como é feito na metodologia ágil, porque é o que está sendo mais utilizado no mercado. Então, lembra aqueles passos? Então, a gente tem o primeiro passo lá, que é a especificação funcional. Então, o cliente, ele deseja certa feature dentro do software, né? Ele deseja certa funcionalidade. Então, ele fala, pô, eu queria uma telinha de consulta, ou eu queria uma funcionalidade de consulta nesse software. Então, ele vai e ele especifica essa funcionalidade com a ajuda do Product Owner, ou do analista de requisitos, ou de outros papéis que fazem essa ponte entre o time de negócio e o time de TI. Então, esse papel, esse Product Owner, ou esse analista de requisito, ele vai entender
o que o usuário está querendo e ele vai transformar isso em um documento, em uma especificação funcional, tá? Então, ele vai detalhar esses requisitos. Ele vai falar, eu quero uma tela de pesquisa, ela tem que ter um campo, ela tem que ter um botão, ela tem que permitir uma consulta, tem que trazer os produtos. Ele vai falar de uma forma funcional, ele vai falar pela visão do usuário, ok? Nessa fase de especificação funcional, já se inicia um processo de qualidade. O QA, ele já pode iniciar o trabalho dele, tá? Então, nessa fase de especificação funcional, o QA vai iniciar levantando o que a gente chama de cenários macros. Ou seja, ele vai ler essa documentação, ele vai auxiliar também o analista de requisitos fazendo uma certa revisão do que o analista de requisito fez. Ele vai questionar o analista de requisito para ver se realmente ele entendeu aquilo. Nisso, ele já agrega qualidade. Se ele faz um trabalho bem feito, ele questionando, ele fazendo essa revisão, ele já pode achar problemas, ele já pode achar defeitos. Ele pode pegar lá um requisito que o analista funcional fez, ou o PO escreveu, ele pode falar, pô, o que você escreveu aqui não está estranho. Você falou que tem que ter um campo para me escrever a pesquisa, mas está faltando um botão. Não tem que ter um botão para apertar para pesquisar? Então, isso já é algo que ele já agrega. Talvez o analista tenha esquecido disso, ou achou que não era importante mencionar, mas isso lá para frente talvez representasse um defeito. Talvez quando o desenvolvedor fosse desenvolver aquilo, por não ter especificado essa parte, poderia surgir uma dúvida e poderia aparecer um defeito. Então, se o analista de qualidade, se o QA, ele é um bom QA, já nessa parte ele vai agregar qualidade no fluxo do software. Ele já vai colocar a visão dele, sabe? Então, ele pode, aqui mesmo, já pegar um defeito. Aqui mesmo, ele já pode melhorar o software. Além disso, ele vai fazer a parte dele, que é entender a documentação e escrever os cenários macros. Ou seja, ele vai começar a entender de uma forma macro o que vai ser testado. É uma funcionalidade de consulta? Beleza, então eu vou ter que consultar um produto existente, lá possivelmente eu vou ter que fazer um teste com um produto existente, e talvez fazer um teste com um produto não existente. Então ele já começa a pensar e planejar como vai ser o teste dele. Ele já começa a entender e levantar alguns pontos importantes relacionados à massa de teste e a outras coisas que vão acontecer nesse teste. Então ele já entra nessa parte, bem no início do software. Aqui o desenvolvedor nem começou a atuar, ninguém começou a atuar, só o Product Owner e o analista de requisitos começou a atuar aqui. E o QA já consegue ajudar essas pessoas. Beleza. Depois que foi feita a especificação funcional, a gente tem um próximo passo, que é a especificação técnica. Então, um arquiteto do sistema, junto com o design, muitas vezes, ou outras pessoas do time, vai pegar aquela especificação funcional. Isso pode ser colocado numa reunião, depende de cada uma das equipes. Depois a gente fala isso até numa metodologia ágil. Mas muitas vezes vai ter uma reunião que vai discutir essas especificações técnicas. Aqui é onde vai ser detalhado realmente aquela especificação funcional. A gente vai entender como aquilo que o usuário final solicitou realmente vai ser atendido. Então, a gente vai entender se é uma tela, se é um campo, se esse campo ele vai ter um botão, como vai ser esse botão, qual o formato do botão, a cor do botão, qual que é o fluxo, se você aperta ele vai para uma outra tela, ou se você aperta vai abrir um pop-up. Todo esse fluxo ele vai ser detalhado aqui na especificação técnica. Então, aqui, realmente, a gente vai entender qual é o passo a passo dessa funcionalidade, como ela vai funcionar detalhadamente, inclusive com a tela, um desenho dessa tela, né? Um desenho desse layout, como é que ele vai funcionar. Então, aqui, além do... O QA também ele vai entrar nessa parte, ele vai entender isso junto com o arquiteto, junto com o design, e ele pode questionar também. Ele pode agregar qualidade. Ele pode chegar, entender e falar, não sei. Não sei se isso ficou realmente funcional. Talvez abrir um pop-up nessa tela não seja o melhor. Talvez se abrir um pop-up
vai ficar estranho, ou esse botão, o local dele não ficou legal. Então, aqui também ele pode trazer qualidade, pode agregar, sempre buscando a qualidade. Todo fluxo, o QA, ele sempre vai ser inquisitivo, ele sempre vai colocar os pontos dele, e ele sempre vai tentar melhorar o produto final. Então, nesse passo, a função dele, além de revisar o que as pessoas estão fazendo e questionar, para tentar antecipar algum problema, ele também vai escrever os casos de teste. Os casos de teste já vai ser uma evolução desses cenários. Então, enquanto esses cenários ele apenas falava o que vai ser testado bem em alto nível, o caso de teste vai mostrar o step by step, o passo a passo daquela funcionalidade. Tem que clicar aqui e tem que acontecer tal coisa. Tem que entrar nessa página e escrever isso e tem que acontecer tal coisa. Então, a gente realmente vai ter uma ação e um resultado esperado. E nisso, a gente vai escrever esses casos de teste que eles vão ditar depois a execução do teste. É como se fosse o roteiro do teste. Tudo o que deve acontecer no teste, qual que é o resultado esperado para que a gente teste depois. A gente vai ter como se fosse um roteirinho para seguir no teste. Para seguir na hora que você executar. Se quando você for executar o teste, você não vai fazer, não, chegou aqui na minha mão e eu vou fazer qualquer coisa. Não. Você tem todo um roteiro de teste pré-definido, de acordo com as documentações funcionais e técnicas de como aquela funcionalidade deve se comportar. Isso no caminho positivo, de ser um caminho de sucesso, ou um caminho de falha também. Então, você vai escrever isso aqui nos casos de teste. Depois eu vou mostrar isso aqui em detalhe mais para frente, tá? Só para vocês entenderem aqui de uma forma macro. Ok? Depois que foi feito... Alguma dúvida até agora? Vocês podem me interromper, Não. vocês sabem como que é a regra. Tá. Tati, também se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Ok. Will, você falou alguma coisa? Deixar. Não, só falei que para mim tá tranquilo. Ótimo, beleza. Ok. Depois da especificação técnica mais design, aí inicia o desenvolvimento. Aí sim o desenvolvedor ele vai pegar essas informações e vai iniciar o desenvolvimento de acordo com essas duas especificações. Tá? Quando esse desenvolvimento está sendo feito, o que o QA vai estar fazendo? O QA vai ficar parado? Não. O QA ele vai preparar o ambiente de teste mais a massa de teste. Ele vai entender o que era necessário na execução do teste, nas fases anteriores ele entendeu isso, e quando o desenvolvedor está desenvolvendo, o QA já vai estar antecipando o que ele vai precisar fazer. Eu preciso preparar uma massa. Por exemplo, o teste é uma consulta de um produto. Se é a consulta de um produto, logo, deve existir um produto a ser consultado. Então, o QA ele deve cadastrar esse produto. Talvez ele vai cadastrar isso em um outro sistema, ou vai cadastrar isso num banco de dados, mas ele já tem que preparar esse ambiente para ele estar pronto. Quando o desenvolvedor entregar o desenvolvimento dele, está tudo certo para ele testar. Ele não vai esperar o software estar pronto para ser testado para realmente... não, precisava ter criado uma massa. Não, faltou fazer tal coisa. Não, tinha que limpar o banco de dados. Não. Ele já entendeu tudo aqui. Então, aqui, enquanto o desenvolvedor está fazendo o trabalho dele, ele vai preparar para que tudo dê certo quando o desenvolvedor entregar. Para não ter algum problema, tá? Isso é um bom QA, tá? Nem todo mundo faz isso. Né, Will? O pessoal lá faz direitinho isso aí? Mas sim, inclusive tem massas para todo tipo de cliente lá no banco. Aí, já tem até um ambiente preparado, né? Com tudo pronto. Sim. Então, sei lá, a gente quer uma massa que tem um financiamento com uma parcela para vencer. Tem como criar isso. Isso é muito bom, porque tem massas bem específicas, né? Porque às vezes você precisa simular um negócio muito específico e dá para fazer, sabe? E por isso que é importante... Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Por isso que é importante, antes do teste estar pronto, antes do desenvolvimento estar pronto, você pensar nisso, né? Quando você escreveu aqui o caso de teste, você pensou, eu preciso de um produto. Mas como eu crio esse produto? Então, você vai preparar isso antes de chegar em você para você testar. Senão, o desenvolvimento ficou pronto. Aí chegou na minha mão, não, eu tenho que fazer uma massa que precisa de um vencimento. Aí como é que faz isso? Não, é um processo que demora 3 dias para fazer. Aí ferrou.
Aí você vai atrasar toda uma entrega por causa que você não planejou isso antes. Então é muito importante ter essa ideia que o QA também ele vai pensar nisso, ele vai antecipar esses problemas para chegar nele, já está tudo certo para o teste. Beleza? Chegou, desenvolvimento entregou, é feito os testes. O QA ele realmente ele vai pegar o roteiro de teste, ele vai pegar o caso de teste, ele vai executar esses testes no ambiente de teste, né? Esses testes não devem ser executados no ambiente produtivo, por exemplo, num sistema que já está em operação, mas ele deve ser executado no ambiente próprio para testar. Esses testes funcionando conforme o roteiro, o caso de teste ele vai passar. A gente fala que o caso de teste ele executou com sucesso. Esse caso de teste não passando, ou seja, um resultado esperado, ele aconteceu uma coisa diferente do que estava escrito. Se você falou que apertava no botão e deveria aparecer uma nova janela e aconteceu uma outra coisa, a gente vai abrir um defeito. A gente vai abrir um problema, entendeu? E vai voltar isso para a parte responsável, para ela estar entendendo se aquilo realmente é um defeito, se aquilo realmente é um problema, e ser feita uma correção. Depois da correção, isso vai voltar para a gente retestar aquele defeito. E se tudo funcionar com sucesso, o caso de teste passa. Mas por isso que o caso de teste é muito importante. O caso de teste é importante porque ele vai te dar essa medida. Se você não tiver o caso de teste, se você não tiver feito os passos anteriores, como que você vai saber que o que aconteceu era para ter acontecido mesmo? Se aquilo é um defeito ou não. Então, é muito importante todos esses passos anteriores para que chegue no teste, você execute o teste e realmente confie naquilo que aconteceu. A ponto de você chegar e poder abrir um defeito. Porque muitas vezes o defeito pode causar um alvoroço, entendeu? Dependendo do que é. Se você abrir um defeito por não ter entendido a funcionalidade, isso pode causar um grande estresse dentro da equipe. As pessoas podem não confiar em você porque vão achar que você não entendeu direito o sistema, eles vão achar que você não está fazendo o seu trabalho, então é muito importante que as pessoas confiem quando você falar que tem um problema. Não seja aquela história do lobo, sabe? Toda hora tem um problema, toda hora tem um problema, mas nunca é um problema. Aí quando é um problema, ninguém confia em você que realmente é. Então, Então, depois que o teste é executado e todos os cenários de teste, todos os casos de teste funcionam, passam com sucesso, aí sim a gente vai pegar esse software e vai apresentar para a área usuária, para o responsável pela área usuária, o PO, ou quem for responsável pela homologação. Essa pessoa vai executar os testes, que podem ser os mesmos testes que você executou, ou outros, ou ela pode observar suas evidências. Aqui um outro ponto muito importante. Quando você executa os testes, você vai gerar as evidências dos seus testes. Então, não basta apenas executar e falar que passou. Mas aqui você pode, dependendo da squad, você vai gravar um vídeo para mostrar que o passo a passo funcionou conforme esperado. Você pode tirar um print de cada uma das telas, mostrando que tudo funcionou do jeito certo, depois colocar num documento e armazenar esse documento para futuras consultas. Porque é muito importante que você garanta que realmente você testou e estava tudo funcionando quando você testou, para você dar só ok. Porque esse ok, ele vale muito. As pessoas vão acreditar em você, vão falar que não, está funcionando. E se alguém discordar de algo, não, aqui está a evidência. Eu executei e ontem, tal hora, estava funcionando, tá? Se agora não está, foi alguma coisa que aconteceu, não foi o meu teste. Então, a evidência do teste é muito importante. A gente vai gerar evidência para cada um dos casos do teste. Ok. Eu quero falar. Eu até coloquei a mãozinha ali, ó. O que foi? Foi tão... Fala aí. Não, só para falar que, assim, na visão do desenvolvedor, às vezes, muitas vezes o QA é tipo o cara que vai impedir o trabalho, sabe? Que sempre coloca algum empecilho ali. Então é importante para quem está fazendo esse trabalho de QA também ter uma amizade com os devs, sabe? Isso é muito importante para funcionar todo esse processo, né?
Se ficar criando facção dentro de equipe, que eu já vi isso acontecer, só, É um só dá grande problema. problema. Sim. O Will tem razão, tem que tomar muito cuidado na hora que você... Porque senão você gera duas equipes diferentes, né? Você vai gerar uma guerra dentro das equipes, né? Isso é um grande problema. Então eu vou acelerar um E pouquinho. eu já vi acontecendo, tá? Só Isso, por isso que eu eu. já vi várias vezes. Só que o mais acontece, e o QA não pode ser isso. O QA tem que ser uma força conciliadora dentro do time, não uma força de atrito. Eu vou acelerar um pouco porque eu acho que tem um limite aqui de tempo para reunião. Beleza. Eu acho que só tem mais 9 minutos. Droga. Depois eu tenho que ver isso. Tá, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Beleza, aqui eu vou detalhar um pouco maior. Daqui tem uma figura sobre antecipação de defeito, tá? Aqui é bem interessante porque ela mostra como você pegar um defeito numa fase anterior, ela vai ser muito mais barato para a equipe e vai gerar muito menos estresse. Então, se você pegar um defeito bem no comecinho ali, na especificação de requisitos, é muito mais barato para a equipe e muito mais rápido do que pegar um defeito em produção. Tá? Então, quanto mais rápido o defeito foi encontrado, melhor é para todo mundo. Por isso que o QA tem esse trabalho muito importante de sempre estar atuando o mais rápido possível, entendeu? Está identificando defeitos antes desses defeitos acontecerem. Por exemplo, se você pegar um defeito antes do desenvolvedor desenvolver, ou seja, como você vai pegar esse defeito? Sei lá, você leu a especificação funcional e você entendeu que estava faltando, não estava bem especificado o jeito que o botão deveria se comportar. Falava que na consulta ia apertar o botão e ia apresentar o resultado. Mas ali ele não falava se ia ser aberta uma nova tela, ou se ia ser aberto um pop-up, ou se seria apresentado na mesma tela, aquela consulta, não é especificado. Você como QA, se você chega e questiona, ali pode ser feita uma correção. Então, o responsável pela especificação ele vai falar, não, verdade, deixa eu especificar que não tem que abrir um pop-up, eu quero que abra um pop-up. Se você não faz isso, talvez quando aquilo chega no desenvolvedor, o desenvolvedor ele lê e ele fala, eu acho que abre uma janela. Eu vejo isso normalmente, normalmente uma consulta abre uma janela nova. Aí o desenvolvedor vai lá, não fala nada para ninguém e desenvolve. Quando chega para homologar, lá no último passo que a gente viu, o PO vai olhar e vai falar, meu, não era isso que eu estava pensando. Eu pensei que ia abrir um pop-up. Aí ele vai reclamar, ele vai falar, meu, isso aqui é um defeito, não foi o que eu pedi. E aí, não, mas ele escreveu, mas não foi o que eu pedi, não é isso que eu quero, não que o usuário não quer. Aí, no fim, tem que refazer tudo de novo, aí vai voltar para o desenvolvedor vai ter que refazer o que ele fez, fazer de outro jeito. Olha o estresse que está dando. Vai ser dias ali de correção, depois vai ser dia retestando, vai voltar para você retestar novamente, sendo que aquilo poderia ter sido resolvido lá atrás, antes do desenvolvedor atuar apenas com questionamento. Apenas perguntando, meu, é uma janela ou é um pop-up? Você não escreveu aqui, Pio. Daria para você detalhar um pouco melhor? Olha que legal. Você viu o tempo que você está poupando no time e o dinheiro que você está poupando para a equipe? Isso é muito importante. E essa figura aqui mostra muito disso. Mostra que quanto mais rápido você antecipa um problema, mais dinheiro você vai poupar para o time. Entenderam? Sim. Sim, isso é bem claro. Isso acontece bastante. Né? É cada defeito que poderia ter sido evitado por uma conversa. E, É o novamente, isso famoso aí é cada o reunião que... que vira um e-mail. É bem isso. Fala. Novamente, isso aí é o que separa o bom profissional do mal, né? Se é um dev que tá nem aí, ele faz isso aí que você falou e depois ainda se faz de vítima. Foda-se. E depois ele não quer saber. Já vi acontecer também. Já vi isso, né? Cara, isso acontece demais. É fogo. Como é que começa isso, né? Tudo se começa com cenário macro, tá? Que é a primeira função que eu descrevi lá atrás. Então, a gente pega o detalhamento funcional, né? O requisito funcional. Aqui eu coloquei um exemplo de um requisito funcional. Aqui eu escrevi uma pequena história, tá? Para a gente brincar um pouquinho, né? Para pensar como é feito. Então, vamos imaginar que nesse desenvolvimento dessa nova feature, o usuário pediu esse requisito. Isso aqui é um requisito funcional, tá?
Então, esse aqui é o documento que chega no requisito funcional para o QA. Então, esse requisito funcional é o quê? Eu, como usuário do site, eu quero pesquisar o produto para poder comprá-lo. Simples. É uma história, né, que está falando sobre a consulta de um produto, tá? A pesquisa de um produto. Então, depois, mais para frente, a gente vai falar sobre o BDD, sobre escrita de história também, a gente vai detalhar mais nisso. Mas, nesse momento, basta vocês entenderem que essa é uma requisição do usuário, que ele vai falar que ele está querendo... que ele está querendo essa feature que seja implementada no software. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse requisito macro e vamos entender o que a gente vai testar de uma forma macro. Então, a gente vai entender esse requisito. A gente muitas vezes vai conversar com o PO para entender um pouco melhor e vamos pensar o que a gente pode testar disso. O que vocês acham que é possível testar desse requisito? Vamos pensar como um requisito de consulta. Isso é o que pode ser testado. A primeira coisa seria o próprio campo de pesquisa, né? Isso, mas vamos pensar numa forma macro. Então, o primeiro cenário seria uma pesquisa de sucesso, uma pesquisa de um produto encontrado, certo? Eu tenho que pesquisar o fluxo, ele acontecendo de ponta em ponta com sucesso, que é o que está sendo falado aqui, certo? Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Certo. E o que mais que a gente pode testar? Pensando desse jeito. Um cenário de erro, então. Isso mesmo. Eu posso acabar pesquisando e o produto não existir. Isso também é um cenário de teste, certo? Por exemplo, se você chega para comprar um determinado produto e você consulta, vou comprar uma televisão lá nas Casas Bahia, e você consulta, você também quer saber se aquela televisão não existe. Isso faz parte do que o usuário espera. Isso é um comportamento esperado do sistema. Você não quer consultar, sei lá, TV 57 polegadas e o sistema explodiu um erro, sei lá, fechando a página, dando pau. Não, você quer que seja apresentado para você, sei lá, uma mensagem informando que aquele produto não existe. Então, isso é algo que também tem que ser testado. Isso é muito importante, entendeu? Você está pensando aqui de uma forma macro o que você vai testar e como vai ser o teste. Você ainda não tem as informações detalhadas de botão, de campo, igual o Will falou, do teste. Mas você já consegue pensar de uma forma macro o que você vai testar. Você vai testar, por exemplo, um fluxo de sucesso e vai testar um fluxo de falha. Ou, dependendo do cenário, nesse cenário a gente vê essas duas possibilidades. Mas poderia haver outras possibilidades também. Entenderam? Sim. Ok. Beleza. Então, a gente pegou e criou dois cenários macros. A gente criou um cenário de consultar o produto existente e outro cenário de consultar o produto não existente. Simples, certo? Dois cenários para aquela história. Ok. Criamos um cenário macro. Mais para frente a gente vamos brincar um pouco com isso, vamos fazer também mais desses exercícios. Ok, qual é o próximo passo? Vamos escrever os casos de teste. O caso de teste ele vai chegar quando já tivermos a especificação técnica e o layout, o design daquela tela. Então, aqui é, por exemplo, uma documentação que a gente recebe nessa fase. A gente vai receber, por exemplo, o protótipo das telas. Aqui a gente pode encarar como o protótipo da consulta, onde está o campo de consulta, o botão de consulta e depois o resultado da consulta, como que ele vai se comportar, as coisas que vão ser exibidas, como é que vai estar exibido o produto, as informações. Olha só como é muito mais detalhado agora nessa fase. Nessa fase, você tem muito mais informação. Então, essa informação, ela vai permitir que você faça o roteiro do teste, ou seja, faça o caso de teste. Aqui você consegue realmente descrever o passo a passo. Você consegue descrever, como que essa consulta vai ser realizada? Eu vou ter que entrar na tela home,
Quando entrar nessa tela home, eu vou ter que preencher o campo de pesquisa. Depois de preencher o campo de pesquisa, eu vou apertar o botão de pesquisa. Quando eu apertar o botão de pesquisa, vai ser aberta uma nova página onde vai ser apresentado os resultados. Se aquele resultado foi encontrado, vai ser apresentado informações daquele resultado. Se o resultado não for encontrado, vai ser apresentada uma mensagem de erro, informando que aquele cara não existe. Qual é a mensagem de erro? Ela também tem que ser informada. Produto não encontrado, por favor, pesquisar um novo produto. Tudo isso vai ser definido nessa fase. E esses resultados esperados e essas ações, a gente vai transformar nos casos de teste. Aqui, por exemplo, eu coloquei 2 casos de teste. Então, que eles vêm daqueles 2 cenários macro. Não necessariamente você vai ter 2 para 2. A gente poderia fazer mais casos de teste para aqueles 2 cenários. Aqui eu poderia, por exemplo, sei lá, o caso de teste 1 é pesquisa produto encontrado com sucesso. Aí eu poderia falar da categoria, sei lá, pesquisa de produto feminino encontrado com sucesso. Eu poderia fazer um outro caso de teste, se isso fosse importante para o negócio, é lógico. Pesquisa de produto masculino encontrado com sucesso. E aqui eu pesquisaria um produto masculino, feminino, no outro eu pesquisaria um produto feminino. Então aqui a gente entenderia e detalharia mais cenários. Aqui eu coloquei só 2 como um exemplo, tá? Mas aqueles casos de teste, eles vão virar, aqueles cenários de teste vão virar os casos de teste. Vocês conseguiram entender isso? Pode falar, gente. Sim. Você tem certeza, Chico? Não tem nenhuma dúvida? Não, por enquanto não. É que eu não estou vendo a sua cara, mas deve estar com cara de dúvida. Não, mas por enquanto tudo ok. Tá bom. Me ocorreu. Eu tenho uma dúvida, Rodrigo. Fala aí. Pode ter mais de um resultado esperado? Não, tá? Não? Cada caso de teste vai ter um resultado esperado diferente. Porque normalmente, para você ter um resultado esperado, você teria que ter uma entrada diferente em algum dos passos. Por exemplo, Tá. Se você insere no campo um produto masculino, aparece um modelo masculino. Se você inserir um produto feminino, aparece um modelo feminino. Mas isso por causa da entrada que você fez. Então, você detalharia 2 casos de teste diferentes para validar esses 2 caminhos. Isso é muito importante. Se tiver um resultado esperado diferente em determinado caso de teste, você não deve colocar no caso de teste 2 resultados esperados para um step. Mas você deve fazer um outro caso de teste validando esse outro fluxo. Entendeu? Entendi. Tati, você também tinha uma dúvida? Pode falar. Não, e você quase que meio que me respondeu sobre produtos similares, por exemplo. Sei lá, você está querendo uma TV, mas você não sabe especificamente que TV é essa, por exemplo. A gente colocaria um caso de teste desse, por exemplo. A gente faria um caso de teste, o cliente consulta, sei lá, uma parte do nome, ele consulta, sei lá, TV, e eu apresento todas as TVs disponíveis. Isso seria um caso de teste. Diferente. E aí eu poderia fazer um caso de teste, o cliente consultando um nome da TV, né, e depois consultando uma TV específica, e só tem que ser apresentada aquela TV específica. Olha como são 2 casos de teste aqui, interessantes. Só que a gente tem que validar esses 2 fluxos que são diferentes. E aqui está a sacada do QA, que é ele ter esse feeling, entendeu? Dele entender a funcionalidade e aprofundar isso. Ele saber que a funcionalidade pode se comportar de maneiras diferentes e ele validar esses comportamentos diferentes. Então, ele vai escrever esses roteiros, depois ele vai pegar aquele sistema e ele vai estressar o sistema. Porque muitas vezes o desenvolvedor não vai ter pensado naquilo. Ele vai ter pensado em cenários... não vai ter pensado toda essa gama de cenários. Ele vai ter pensado nos cenários mais objetivos. E aí está a sacada do QA de ele atuar um pouco como usuário, pensando em caminhos diferentes e agregando qualidade ao produto. A ideia é da gente pegar o defeito antes de chegar no usuário final, entendeu? O que a gente puder pegar aqui, a gente vai estar salvando lá na frente. Então aqui, ó,
nesses casos de teste, olha só que legal. Aqui eu vou ter uma ação, né? Por exemplo, a primeira ação é acessar a tela home do site, e o resultado esperado é exibidas as informações do site. Aqui eu poderia ter detalhado melhor, sabe? O cabeçalho tem que estar com o nome tal, deve ser apresentado os campos tal, com as informações, e detalhar isso de uma forma melhor, para que realmente pegasse o roteiro e validasse cada uma das coisas. O cabeçalho está certo, o campo foi apresentado certo, o botão está na cor correta. Tudo isso eu vou estar validando no caso de teste, que é o nosso roteiro de teste. Na segunda ação, selecionar o campo de pesquisa e digitar o valor t-shirt e apertar Enter. E qual que é o resultado esperado? É apresentado informações referentes ao produto. Entendeu? Você, executou a ação e valida o resultado esperado. É bem interessante isso, outro. E aí você chega, executou a ação, o resultado esperado era apresentar informações referentes ao produto e isso não aconteceu. Veio uma coisa diferente, não apresentou informações referentes ao produto, apresentou informações referentes, sei lá, a uma outra coisa, uma coisa diferente ocorreu naquele seu roteiro. O que você deve fazer? Você abre um defeito. Eu escrevi um roteiro, deveria ter acontecido desse jeito. Aconteceu diferente? Vamos ter que abrir um defeito para isso. Aqui nesse caso, a gente pode ver aqui que... não, aqui eu falei criação da massa. Aqui é um defeito. Aqui, na execução, se o resultado esperado ele for diferente, a gente vai abrir um defeito informando o que aconteceu. Então, aqui nesse defeito, esse defeito aqui, por exemplo, ele foi aberto no Gira, né, que é uma ferramenta que gerencia defeitos, gerencia todo tipo de tarefa dentro do meu squad. Aqui, a gente vai abrir o que aconteceu naquele defeito, a gente vai detalhar os passos, né, que levaram aquele defeito, o que eu fiz, qual foi o roteiro que eu segui, onde eu apertei, quais foram as ações, e o que aconteceu de diferente. Por que aquilo é um defeito? Entende? Vocês entenderam essa parte do defeito? Como é que é tratado logo o defeito onde se trabalha? Ixi, acho que ele deu uma saída. Foi no Qual que foi a pergunta? Qual que foi a pergunta? Como é que você trata o defeito lá na sua equipe? Então, geralmente abre um story fix dentro da história lá, então ele aparece como uma tarefa, né? E aí a gente desenvolve normal, né? Como se fosse uma tarefa comum. Sim. Aí volta para você resolve aquele defeito, né? Aquilo talvez seja Aí depois eu mudo Aí depois eu mudaria de novo pro seu nome. Aí você testaria de novo. Então, você viu que legal? Você executa um roteiro. Aconteceu uma coisa diferente, você volta, você cria um defeito, relatando com as evidências, com tudo que aconteceu, e você volta isso para o desenvolvedor analisar. Se o desenvolvedor ele concordar que aquilo é um defeito mesmo, aí ele pode chamar você para conversar, pode chamar o PO para conversar, ele vai atuar naquilo e vai corrigir e entregar aquilo novamente para você retestar. Para você novamente aplicar aquele roteiro para ver se tudo está de acordo com o que você colocou no seu roteiro. A gente estava com um problema porque a gente abria um bug separado e isso estava afetando métrica. Eu sei que não é o escopo da aula hoje, né? Mas não, isso pode a acontecer. gente estava com esse problema. É que depende muito do jeito que a Squad ela vai definir as métricas no Kanban, né? Depois a gente vai falar mais sobre Kanban, a gente vai entrar sobre isso, mas talvez aí se abre uma tarefa ou ela é uma subtarefa de uma história, mas tanto faz. Depende de cada uma das equipes. Vai ter equipe que vai... Até desculpa eu entrar nisso. Não, sem problema, acho que é interessante. Só para explicar para Tati e para o Fernando que tudo que a gente faz numa ferramenta dessa é documentado, tem métrica sobre isso. Então, não tem como você enrolar ou de repente não fazer o trabalho certo. Vai ser pego. Porque o que eu entendi resumidamente em tudo isso que você explicou é porque assim, o cara ele tem que se pôr no lugar do usuário, porque o usuário não vai fazer uma consulta segmentada.
TV XYZ 12K, entendeu? Ele vai colocar TV, ou vai botar televisão, entendeu? Cada um vai colocar de um jeito. Isso pode vir a entrar em conflito com o código como ele foi escrito, Isso. né? Eu creio que seja isso, né, que eu entendi. É isso aí. Você vai entender a funcionalidade e antes do usuário, chegar no usuário, você vai garantir que tudo está funcionando do jeito que deveria funcionar. Certo. Então, se não estiver funcionando do jeito que deveria funcionar, você vai relatar para a pessoa que desenvolveu ou para uma outra pessoa consertar aquilo. E Certo. assim Para ele você poder articular evita aquele código inicial, né? isso, dele consertar e aquilo não ir para frente, acabar ali. Então, você executa seus testes, você gera as evidências, você abre os defeitos, você retesta os defeitos e você passa os cenários de teste. Cria as massas Certo. também, que é um outro ponto que a gente conversou. Então, você vê como tem muitas atividades. E todas elas são muito importantes. Em todas Sim. elas, o QA pode agregar qualidade ao código final. Entendi. Não é... Pode falar. E essa questão das massas que você está falando é como se fosse um catálogo que você vai preenchendo e numa próxima situação você já inicia por aquilo. É mais ou menos isso? Aqui, ó, eu passei até o slide da massa, mas, por exemplo, nesse nosso caso de teste, o que seria a massa? A massa era ter esse t-shirt, né, cadastrado no sistema. Pense Certo. que esse sistema seria um sistema, por exemplo, de consulta, de produto, sei lá, de moda, tem que ter uma parte do sistema que você vai cadastrar essas coisas, certo? Entendi. Vai ter uma parte lá do sistema que, sei lá, onde você cadastra os produtos, onde você sobe que produtos tem vendendo. Deve ter lá uma parte que cadastra, sei lá, apareceu uma nova camisa. Aí você entra lá na parte de administrador e cadastra a nova camisa. E falando Entendi. do banco, o que seria uma massa? É como se fosse um usuário mesmo do banco, sabe? Então, aí cria, tipo, o usuário vai ter não sei quanto no saldo da conta corrente, vai ter não sei quanto de financiamento, vai ter um cartão de crédito X que também é criado fake lá. Então, a massa seria tudo que um cliente tem, assim. Então, se você quer um cliente com, sei lá, 2 cartões de crédito e um financiamento com 10 parcelas para vencer, para você poder executar um caso de teste, né? Aí Certo. seria esse o conceito de massa, né? Pelo Sim, menos a no massa ela banco. pode ser simples, como ela pode ser muito complexa. Mas imagina a massa, Shooter, como parte do seu teste. A massa é algo que tem que ter no sistema para que aquele seu caso de teste ele possa funcionar. Então, você só Entendi. consegue comprar uma roupa se essa roupa estiver cadastrada no sistema. Certo. Entendeu? Você só consegue pesquisar uma conta se essa conta ela existir no sistema. Parece Entendi. ser uma besteira, mas imagina que é um ambiente lá de teste, ele não existe quase nada cadastrado. Então, muitas vezes, você vai ter que criar aquela pré-condição do seu teste. Você vai ter que Certo. preparar aquela massa, cadastrando ela em algum lugar, fazendo algum tipo de ação para que ela exista no sistema, e o sistema lá tem aquela condição para que você execute o seu teste. Não adianta você chegar lá, você fez um caso de teste de sucesso, né? Que você pesquisa a roupa e a roupa é apresentada. Só que não existe nenhuma roupa cadastrada no sistema. Então, toda roupa que você pesquisar não vai existir. Entendi. E aí você vai achar que é o quê? Você vai achar, não, é um defeito. Né? Aí você vai abrir um defeito lá para o Will consertar. Falar, Will, Sim. você fez errado aqui, ó. Toda a massa toda a roupa que eu pesquiso, não acha nenhuma. Aí o Will vai olhar assim para você e falar, pô, meu, mas você não cadastrou nenhuma massa, pô. Aham. É aí que Entendi. cria as facções dentro da equipe. Aí Esse tipo de cria, aí coisa. começa, tipo, você viu o cara lá, mano? O cara fez o teste aí, ó, nem cadastrou a roupa e tava reclamando aí, pô. Esse cara não sabe nada. Tipo isso. Entendeu? E aí, mais alguma dúvida, Tati? Tá conseguindo entender? Tô. É muito parecido com a minha linha de trabalho de lógica. Não é complicado, tá? É complexo. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, a gente vai entender cada um dos passos. Mas o fluxo, ele é de fácil entendimento. Uhum. Não é difícil. O certo é ter esse pensamento. Você conseguir realmente desenvolver bons casos de teste, conseguir planejar seus testes da maneira correta, preparar a massa, entender o sistema, fazer os questionamentos corretos,
Isso é mais complicado, tá? Mexer nas ferramentas. E depois a gente vai falar de automação de testes, de coisas um pouco mais complexas também. Mas o conceito do fluxo de um QA é esse, entendeu? Não difere muito disso. Então, o QA, novamente, vamos voltar aqui só para dar para a gente fechar passando. Então, o QA, ele vai criar o cenário macro, ele vai criar os casos de teste de uma forma detalhada, ele vai criar a massa e ele vai executar os testes. Você viu? Não é um fluxo gigante, entendeu? Sim, Porém, sim, sim. ele deve fazer isso com muito cuidado, ele deve saber o que ele está fazendo e fazendo bem, para que ele agregue qualidade no produto. Se ele fizer isso de qualquer jeito, se, sei lá, ele vai criar os casos de teste, ele faz igual eu fiz aqui. Ele faz 2 casos de teste. Faz um de sucesso, outro de falha. E aí ele não, por exemplo, ele não considera isso, por exemplo, que eu acho que foi a Tati que falou, foi o Will, de autocompletar, né? Você coloca, sei lá, camisa só. E aí ele traz todas as camisas. Faz de conta que o desenvolvedor ele fez lá o sistema, né? A consulta, e a consulta ela só traz coisas exatas. Só se você colocar camisa Adidas, aí ele traz algum resultado. Se você colocar só camisa, ele não traz nada. Ele dá produto não encontrado. Você viu? Olha a diferença. Aí, beleza, Sim. ninguém percebeu isso, sabe? O desenvolvedor fez assim, a gente testou desse jeito, porque eles tinham um teste que era de sucesso e o outro teste que era de falha. Isso foi para produção, chegou lá no usuário final, lá vendendo tal, começou para vender, aí o primeiro cliente chega lá para vender e ele vai pesquisar. Eu queria comprar uma camisa. Puta, mas eu não sei que camisa escolher, estou em dúvida. Eu vou pesquisar camisa. Aí ele vai lá, digita camisa, produto não encontrado. Aí ele fala, cara, eu vou para outro site. Vou para o concorrente, o site não está com nada. Isso mesmo, pensa quantos milhões a empresa pode perder por causa de um erro desse tamanho, porque o cara não pensou no caso de teste. Olha, um dos piores sites que eu já acessei em toda a minha vida, eu estava brigando com ele essa semana, foi o do Sem Parar. Eu odeio o site do Sem Parar, sabe, do pedágio? Sim. Eu estou pensando em, porque não funciona nada. Ele estava dizendo que o CAPTCHA não estava funcionando, e o CAPTCHA estava funcionando. Toda vez eu tenho um problema com aquele site, é uma porcaria, cara. O defeito, ele custa muito caro para a empresa. É difícil, até um trabalho muito difícil na área de qualidade, é você quantificar quanto custa um defeito. Tá? Né? Porque é difícil, mas, por exemplo, quanto custa a perda de confiança do usuário final no seu site? Exato. Não dá para mensurar que tem gente que reclama. Tem gente como eu que só vai embora e não fala nada e nunca mais volta. E vai comprar em outro site. Então é muito dinheiro por causa de um caso de teste. Se alguém ali atrás tivesse pensado, não, mas se o cara pesquisar uma coisa exata, e se o cara só quiser, sei lá, pesquisar camisa e vir os resultados para ele escolher? Tá entendendo? Como isso é muito forte, como isso é muito importante? Sim. Tá? Então, o fluxo em si, agora eu falei, ele não é difícil de entender, mas esse pensamento crítico, isso que faz a diferença de um bom QA para um QA ruim. É o cara que ele vai ser indagador, ele vai questionar, ele vai pensar, entendeu? Ele vai trazer isso, ele vai falar, desenvolvedor, aqui eu fiz o teste, cara, pesquisei camisa e não veio nada. Aí o desenvolvedor vai falar, pô, mas na documentação não me falava nada sobre isso. Aí os dois vão ter que levantar a mão e falar, Pio, e se eu pesquisar a camisa só, o que acontece? Não, tem que trazer todas as camisas do banco. Não, beleza. Aí, desenvolvedor. Tá entendendo? Sim. E é desse jeito. E tendo uma boa comunicação com todo mundo. Isso que o Will falou é muito importante. Tipo, é todo mundo uma equipe, tá todo mundo lutando pelo produto final. Se a empresa for bem, você vai bem. Não é para dar uma briga. Porra, desenvolvedor, você não faz nada certo. Não, quer ser um escroto. Não, mano. É normal. Tipo, às vezes o cara não escreveu, não detalhou, então é todo mundo junto, é todo mundo se entendendo, conversando, comunicando. Pô, desenvolvedor, você não viu nada escrito sobre isso? Não, Pio, ajuda a gente aí, a gente está com dúvida aqui, aconteceu isso, o que você acha? Não, é diferente, é isso. Não, beleza, a gente vai implementar aqui, eu vou atualizar a documentação, vou atualizar o caso de teste e vamos seguir em frente, bora. Sim. Isso que faz a diferença num cara que realmente vale a pena na equipe. Beleza? Beleza, show de bola. Alguém tem mais alguma dúvida?
Eu tenho. Pode falar aí, Tati. Não sei se eu entendi direito. O QA também cria o banco de dados? É isso? Não, ele não vai criar o banco de dados. O banco de dados normalmente vai ser alguém responsável pela infra, ou alguém responsável pelo banco, ou até mesmo o arquiteto, ou o líder técnico do projeto. Mas o QA, Entendi. ele tem que estar por dentro das necessidades de massa de teste dele. Tá. Então, ele tem que saber isso para, às vezes, alertar as pessoas. Então, ele tem que saber, pô, eu vou precisar que tenha tal informação criada no banco de dados. Como eu consigo isso? Com quem eu falo? Ah, não, eu vou precisar indicar que tem que ser criado um banco de dados, por exemplo. Beleza? Então, vamos conversar. Mas ele tem que entender esse contexto. Ele não vai chegar e vai criar. Pode até acontecer, viu? Não seria impossível. Mas, tipo, normalmente não é a função dele. Tem essa divisão de tarefas, entendi. Sim, você vai ter essa divisão de tarefas. Se o QA realmente ele for obrigado a criar o banco de dados, é porque a equipe está com bastante falta de gente aí. Entendi. Tá certo. Era isso. Obrigada. Beleza, gente? Eu acho que por isso ele já pode fechar a segunda aula, tá bom? Vou parar de gravar.